Vou passar a palavra, então, agora para a Glícia, né? Que agora vamos fechar, aproveitar o gancho da doutora Andréia e fechar com a parte técnica psicológica, né? Vou tentar ser breve, vou pedir auxílio da Letícia, que é a minha assistente, para a gente poder fazer rapidamente ali as lâminas. Eu fiz um PowerPoint também bem curtinho, tá? A Letícia, doutora Letícia Costa, minha assistente, que as pessoas já conhecem. Letícia, eu viajo o Brasil todo dando palestra pelo IBDFAN, e todo mundo já conhece a Letícia, né? No Mato Grosso do Sul, Londrina, né? Todo mundo já sabe quem é. Tem me ajudado muito, porque, de fato, a gente tem uma carência muito grande hoje de profissionais, né? Isso é uma realidade, né, doutora Cátia, que a gente discute. Eu acho que isso nós conseguimos conquistar um lugar dentro de uma instituição, um lugar de auxílio técnico, né? Foi muito importante essa mudança de paradigma do juiz não julgar sozinho, porque essa expertise o juiz não tem. Mas, de todo modo, nós precisamos ainda mais fortalecer esse lugar e assim, precisamos do auxílio de vocês, advogados, que possam trabalhar conosco num sistema de parceria, de lealdade ao nosso trabalho, fazendo críticas, obviamente, impugnando os laudos, obviamente, porque isso tudo faz parte do trabalho do advogado, mas com ética, né, gente? Levando em conta que a gente faz o nosso melhor, que muitas vezes, como o próprio doutor Sérgio falou, o cliente ludibria o próprio advogado, então conta para o advogado coisa que a gente falou durante a entrevista e que nós não falamos, e isso muitas vezes gera representações éticas no Conselho de Psicologia, gera representações administrativas na Corregedoria. Nós temos que contratar advogados particular para nos defender, e o que está acontecendo é um desserviço. O que está acontecendo é que, hoje, os profissionais da psicologia não querem mais falar sobre esse tema. Isso está sendo muito triste. Então, a lei está morrendo silenciosamente, muito antes da revogação, porque nós não queremos mais falar de alienação parental. Porque nós, os que têm coragem para falar disso, e escrever isso, e explicar por que a criança está sofrendo isso, nós estamos sendo atacados, e muitas vezes pessoalmente, sem apoio institucional e sem apoio do juízo. E isso está sendo muito ruim, eu acho que isso é uma perda muito grande que está acontecendo, né? Mas, enquanto houver coragem, esperança, e eu sou uma dessas pessoas que eu tenho esperança, a gente tem que continuar acreditando no nosso trabalho. Quero agradecer a oportunidade dada pela desembargadora Cátia desse debate, que eu acho que é muito importante a gente falar disso. Todos os palestrantes que estão aqui, professor Rolf, que veio de Porto Alegre, de tão longe, né, para estar conosco. A gente sabe o quanto é difícil sair do dia a dia do escritório, né? Então, eu agradeço muito, professor, a sua vinda, a todos que estão aqui. E eu queria, assim, brevemente falar o seguinte: o trabalho do psicólogo nessa lei, pode passar, Lelê, foi dada uma grande importância a essa lei, e como se esse fenômeno da alienação parental fosse uma coisa muito nova. Já foi dito aqui que não é. Nós temos tratado pela mitologia grega o mito de Medeia. Medeia foi uma mulher que se apaixonou por Fasão, e Fasão traiu Medeia, né? E Medeia, para se vingar de Fasão, ela enforcou os 2 filhos. Ali, aquela cena, ela está enforcando os filhos. E ela entregou os filhos mortos à amante de Fasão. Né? Toma aqui o seu prêmio, veja bem o que você conseguiu. E o que acontece? O que essa mitologia, essa imagem pode fazer com que a gente pare para pensar? O que acontece com o fenômeno da alienação parental? O fenômeno da alienação parental, ele cega. Ele acomete, a pessoa acometida desse mal, ela fica cega. É por isso que uma pediatra pode fazer alienação parental, uma mãe pediatra. É por isso que uma mãe psicóloga faz alienação parental. Como assim uma psicóloga, uma pediatra, pessoas que sabem que estão fazendo mal, pessoas que entendem, que sabem o mal que isso gera para o filho, mas é porque, no lugar de mãe, elas estão cegas, no lugar de pessoas que estão se sentindo
com muita necessidade de vingança, elas estão cegas. E também, da mesma forma, o pai, no lugar de pai, quando ele se sente, né, imbuído de um movimento, de uma vingança, ele fica cego. E, na cegueira, os pais não enxergam os filhos. É por isso que a alienação parental é uma violência psicológica profunda contra a criança, porque a criança se torna invisível dentro da casa. Os pais estão ali brigando, os pais estão ali se atacando, mas eles não estão percebendo que tem uma criança que está ali sofrendo aquilo tudo. E essa violência, o que mais me preocupa disso é que ela é invisível também. Muitas vezes a violência, até que ela vire um sintoma, e o sintoma ele é visível, mas a violência ela pode ser invisível, até que vire um sintoma, a criança já está destruída. A gente atende muitas crianças aqui diariamente, o volume de vara de família da capital é muito grande, né? E nós atendemos crianças diariamente com muitos problemas, assim, com muitas questões. Crianças que têm queixa de transtornos na escola, criança que tem queixa de masturbação precoce, criança que tem queixa de insônia, criança que tem queixa de... na sala já estão com transtornos morais, roubando apontador, roubando lápis, mentindo, manipulando. Crianças que estão se violando, se agredindo, se mutilando. Aumentou muito a demanda em vara de família de crianças que estão ameaçando se matar. De vez em quando surge um processo, né? A criança falou que se o juiz determinar que vai passar o final de semana na casa do pai, a criança disse que vai se matar. E os juízes, obviamente, ficam muito assustados. E a gente, quando vai ouvir essa criança para entender o que é essa vou me matar, em muitos casos, e em muitos casos mesmo, a gente percebe que não é uma vontade de morrer, é uma vontade de que os pais parem de brigar. Nós atendemos recente, eu e Letícia, uma demanda que chegou numa sexta-feira, 4h30, o telefone do juiz, o Felipe pediu, olha, a gente quer que ouça essa criança com urgência, porque hoje é dia do menino ir passar o final de semana na casa do pai. E aí a juíza precisava de dar uma decisão de permanecer com aquela decisão de convivência ou não, de mudar aquela decisão. Porque o que aconteceu foi que o menino foi para o colégio e levou dentro da mochila uma faca e um bilhete, dizendo que ele ia matar o pai, matar a professora do pai, que, segundo ele, estava tendo um caso com o pai dele, e ele ia também atear fogo na escola. A moça da van escolar viu cair a faca e o bilhete, leu, comunicou à escola, a escola comunicou ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar comunicou o juízo, porque já sabia que tinha uma ação em curso, e a juíza, então, mandou que todo mundo viesse para o tribunal e que o menino fosse ouvido de imediato para que ela pudesse tomar uma decisão que fosse de imediato, tendo em vista a proximidade do final de semana. E eu e Letícia fomos ouvir, não que a gente tivesse solução mágica, não, mas para que a gente pudesse assim, dar um norte, porque a ideia principal, a ideia, vamos supor, que vigorou que durante muito tempo, é que, no caso de um SOS, suspende a convivência, né, professor? Suspende. Infelizmente, isso está mudando, né? Não se suspende, não. Vamos ouvir, vamos ver, calma. Porque pode ser uma coisa e pode ser outra coisa, pode ser realmente que a criança queira se matar e pode ser só uma forma de dizer outras coisas, né? Algo para aquela mãe ou para aquele pai. E, quando a gente foi entrevistar o menino, eu e Letícia, a gente notou um intenso sofrimento daquele menino, intenso sofrimento. Ele fez um desenho, ele dividiu a folha ao meio, de um lado ele colocou ele e a mãe, várias coisas coloridas, um arco-íris, coisas alegres, coloridas, e, do outro lado, assim, de 1/3 da folha, ele dividiu em 2/3, 1/3 da página, ele falou dele com o pai. Então, tinha uma figura de uma mulher, uma poça de sangue, e ele escreveu sangue. Ele botou a faca, ele botou um cão feroz, e botou um cão que ia dominar, engolir aquele pai. Botou o pai enforcado e com gotas de sangue saindo do pescoço do pai. Um morcego, riscou tudo de preto. E, quando a gente pediu para ele descrever, ele falou, esse aqui é meu pai e a mulher dele. Essa daqui é minha mãe. Eu sou muito feliz com a minha mãe, eu quero uma vida ótima com a minha mãe, eu só quero viver com ela. A gente brinca, a gente conversa, a gente desenha. E com meu pai eu sou infeliz, eu e a mulher do meu pai. E aí, conversando um pouco mais, a conversa se estendeu em torno de 1h30, 2 horas, a gente foi conversando e a gente foi começando a entender
que esse menino estava cindido. Ele estava repartido, ele estava no meio do conflito dos pais e ele não podia amar, ele não podia aceitar que o pai tivesse uma namorada ou que tivesse escolhido ter uma namorada. O pai dele não estava tendo um caso, os pais estavam separados já há um tempo e ele estava com muita dificuldade de aceitar essa nova namorada. E aí a nossa dúvida, minha e de Letícia, foi: isso é alienação parental praticada pela mãe? Havia um indício. Qual foi o indício inicial? Na alienação parental, um dos sinais que a criança apresenta é a falta de ambivalência de afeto. O que é isso? A ambivalência de afeto ela é inerente à nossa psique e ela é saudável que a gente tenha. Então, a gente gosta do pai e a gente tem raiva do pai. A gente gosta da mãe e tem raiva da mãe. Tem momentos que tem vontade de matar, mas no mesmo momento, no mesmo dia, você já está com vontade de amar e de passar o resto da vida junto. Marido e mulher também, né? Que bom essa... Isso, exatamente. É bem isso, Sérgio. Não, mas é verdade. A ambivalência afetiva faz parte das relações saudáveis, né, naturais da vida. E a alienação parental, um dos sinais da alienação é a falta de ambivalência afetiva. Então, a criança, ela detesta, ela odeia tudo que aquela pessoa tenha. Fisicamente, o que a pessoa proporciona, e não só a pessoa, toda a linhagem relativa àquela pessoa. Então, isso é um sinal importante. Quando a gente começa a ouvir criança, e aí, me conta como é que foi lá, quando você foi na casa da sua avó. Foi ruim. Mas e aí, o que você comeu? A sua mãe me disse que lá na casa da sua... A criança mora, como supor, mora com o pai e vai visitar a avó materna, né? O pai é o guardião. O pai faz alienação. Quando a criança chega na casa da avó materna, a gente pergunta: e aí, como é que foi? Aquele macarrãozinho gostoso que a sua avó faz para você? Foi ruim. E a sua tia, irmã da sua mãe, ela me disse que adora você, ela esteve aqui, conversou comigo, falou que gosta muito, de que vocês, quando vão lá, vocês conversam muito, você brinca muito, ela tem 2 filhos. Meus sobrinhos me batem, meus primos me batem, a gente briga muito. Não gosto deles também. E daí a criança começa a falar de coisas, a gente começa a perceber que a criança não gosta de nada que seja do outro lado. A criança ela só tem um afeto. Ela não pode, é como se ela ficasse proibida de ter essa ambivalência. Isso é um dos sinais. Então, esse menino do desenho, ele tinha, no lado do desenho, em princípio, uma alienação parental, porque a vida dele com a mãe era toda boa, colorida, era uma vida alegre. E a vida dele com o pai era muito ruim. E aí nós ficamos perguntando se isso seria alienação parental. Porque pode ser alienação parental e pode ser outras coisas. A gente aprende trabalhando. Esse ano fiz 21 anos de tribunal e eu sou muito grata às famílias e às crianças, que foi com elas que eu aprendi a maior parte de tudo que a gente entende hoje sobre esse fenômeno. Não foi nos livros, né? Não foi na faculdade de psicologia. A alienação parental... o que acontece é que a criança está inserida no meio daquele contexto e tem várias possibilidades de por que ela não gosta do outro. Pode ser que seja porque quem cuida dela, quem detém autoridade sobre ela, aliena, fala coisas ruins, emite ideias pejorativas, incute coisas na cabeça que não aconteceu. Exemplo de uma mãe que todo final de mês ia na conta bancária, sacava o dinheiro 0000 junto com a filha de 14 anos. Está vendo? Seu pai não depositou a pensão. Mas o que a mãe não contava para a filha é que um dia antes ela ia lá e retirava todo o dinheiro. Ela, mãe, fazia o saque do dinheiro. Mas ela ia com a filha todo mês, imprimia o boleto bancário e tinha um caderninho onde a filha colava as notinhas de 0000, para dizer: seu pai não paga a pensão. Essa mãe, ao longo de alguns meses, fez isso, e um tempo depois o pai conseguiu identificar que isso estava acontecendo. A juíza inverteu a guarda, declarou alienação parental, inverteu a guarda e, inclusive, impôs multa, enfim, tomou todas as medidas ali, porque a situação era bem grave. Mas, voltando, pode ser alienação desse menino do suicídio, mas também pode não ser. Pode ser que apenas, ou apenas não, isso é uma coisa muito séria, mas pode ser que o menino tenha um vínculo de apego com quem cuida dele, no caso com a mãe,
E ele tem uma fantasia, o que eu estou falando aqui é das fantasias que a criança pode ter no meio do litígio dos pais, que aquela mãe não sobreviverá sozinha, sem ele, filho. Então, ele adere. Patologicamente, ele faz um apego de patologia, um apego patológico com quem cuida dele. Então, para proteger a mãe, ele, então, fala que não quer ir ao encontro do pai. Ele passa a dizer que tem raiva. Ele passa a dar um motivo justificável para que ele não seja obrigado a ir, porque ele tem pena da mãe. Porque ele tem pena que a mãe está sozinha, está em casa chorando, que a mãe ainda não fez o luto do divórcio. É um dos exemplos. A criança, quando tem um vínculo patológico, é muito perigoso, porque a criança pode emitir, sim, ela pode mentir em juízo, e ela pode, muitas vezes, estar com a ideia distorcida. Um outro exemplo de vínculo patológico é um menino que eu atendi recente, nós atendemos. Ele chegou com uma queixa de que o pai tinha agredido ele e tinha dado um chute na perna. Então, ele tinha um hematoma na perna. Ele foi para corpo de delito, foi identificado o hematoma, e ele declarou para a mãe dele que o pai deu o chute na perna. O pai era o guardião, já tinha havido, há 2 anos atrás, uma inversão dessa guarda, era uma guarda compartilhada inicialmente, por um acordo. A juíza inverteu e determinou uma guarda unilateral paterna, baseado em laudo de alienação parental grave, que a mãe fazia, que não vem ao caso aqui dizer as razões, nem fui eu que fiz esse laudo, um laudo de um psicólogo particular, feito de fora do quadro do tribunal, porque os juízes podem, né, contratar profissionais da sua confiança. Esse psicólogo emitiu o laudo, a juíza inverteu a guarda para o pai, e só que a alienação parental não cessou. O menino continuou frequentando a casa do pai, o menino da mãe, o menino continuou indo à casa da mãe, e a mãe continuou insistindo. Então, o menino, na casa da mãe, falava coisas que o pai tinha feito. E, estranhamente, ele continuava morando com esse pai. Como é possível, então, que uma criança continue morando com um pai que bate nele, que comete maus tratos e lesão corporal, enfim? O fato é que o menino foi passar as férias de 15 dias na casa do pai, as férias de julho, e ato contínuo da própria casa da mãe. A mãe levou ele para a delegacia e fez o corpo de delito, e ele declarou na delegacia que ele tinha feito 12 anos de idade, que o pai bateu nele, o pai chutou, e o pai batia, e com frequência batia, e mostrou a foto. A juíza fez uma audiência, e ela não suspendeu, ela não mudou o regime legal, ela não inverteu a decisão dela. Então, ela manteve a guarda com o pai, porque ela, juíza, disse que, após ouvir o menino, ela notou que o menino saiu da sala de audiências e buscou o pai e deu um abraço. E ela, então, percebeu que como é que era possível um menino que sofreu maus tratos, sofreu um chute, uma coisa tão grave, procurar aquele pai que teria batido nele para dar um abraço. Porque isso também é uma das coisas que a gente pode observar. A criança que é vítima de maus tratos, de abuso sexual, ela tem verdadeiro pavor. Ela não se aproxima, ela repudia o contato físico, ela evita o contato físico, né? Então, nesse caso, esse menino, a juíza teve essa atitude e mandou para a psicologia. A gente foi ouvir o menino. Quando a gente foi ouvir o menino, a fala dele era: eu tenho que proteger a minha mãe. A minha mãe vai ser despejada de casa, ela não tem onde morar. Eu tenho que ficar com ela. E eu tentava entender, mas me fala mais sobre isso, do que você está falando? E ele dizia: olha só, vamos lá. E eu insisti naquela conversa, e ele me contou o seguinte: ele confessou: o meu pai não me bateu, o meu pai não me chutou, mas eu falei com a minha mãe que o meu pai me chutou. Eu falei porque a minha mãe não tem onde morar, a casa onde a minha mãe mora é minha. E aí o meu pai agora quer que ela pague aluguéis dessa casa. Então, eu não quero que a minha mãe seja colocada para fora de casa, ela não tem como pagar os aluguéis. Eu preciso proteger, eu preciso ficar do lado dela. E aí eu pergunto a vocês, eu hoje não tenho elementos para dizer se isso é alienação parental ou não, porque a alienação parental já foi declarada há 2 anos atrás. Eu tenho uma ideia, eu posso ter indícios de que isso é fruto desse processo de alienação parental que se permaneceu ao longo desses 2 anos, fazendo com que o menino fizesse um vínculo patológico com a mãe e defendesse a mãe a ponto de mentir em juízo, uma coisa bem grave, porque o pai podia ser condenado criminalmente, inclusive, já está sendo processado por lesão corporal. Mas eu não preciso da alienação parental para falar que o menino tem vínculo patológico com essa mãe.
Que o menino com 12 anos de idade acha que ele é o responsável pela mãe, que a vida da mãe está nas mãos dele. O que eu estou querendo dizer aqui é que, muitas vezes, o que a gente fica muito preocupado em dar nome de alienação parental, nós podemos dar outros nomes. Apego patológico é um deles. Quando a Andréia falou da mentira, da criança, do adulto que mente que nem sente, isso também tem nome, a psicologia tem nome para esse fenômeno, é a mentira patológica. E a mentira patológica é, de fato, um também dos sinais desse adulto que faz a alienação parental. Porque a mentira patológica faz parte de um quadro das perversões. A perversão a diferença entre o perverso e o louco é que o louco, ele não sabe o que está fazendo. Ele mata porque ele não sabe que matar é proibido. Mas o perverso, ele comete um ato qualquer, e a alienação parental é um ato de perversão, porque ele sabe o que está fazendo, mas ele não se importa. Ele só pensa no bem-estar dele. Então, a alienação parental precisa de ser vista como um traço de humanidade. Ela é um traço nosso, faz parte da nossa vida, ela é um traço de humanidade, e ela é um traço de perversão. O perverso, enquanto não conseguir o que ele quer, ele não vai parar. Então, ele mente, ele distorce, ele conta para a criança a história que ele achar que quer contar, porque ele não está preocupado com a criança. Ele está preocupado em atingir aquele outro. É aquele pai que passa com um carro novo, desce a ladeira, não pega o filho que está esperando. Ele está preocupado que aquele filho conte para aquela mãe: meu pai passou aqui com uma namorada nova no carro novo. Ganhei, muito bom. E o filho fica chorando, mas ele não está preocupado. Então, vamos seguir. Eu vou concluir rapidamente, tá? O que eu trouxe ali, só para a gente poder entender rapidamente, algumas coisas que são ditas, e a gente precisa tirar esse mito, né? Número 1, alienação parental é um fenômeno psicológico que sempre existiu, já falamos disso. 2, o ato de alienação é abuso moral e violência psicológica contra criança e adolescente. Isso está na lei. A lei fala que é abuso moral, e está na Lei 13.431, lá no artigo 4º, inciso 2, a linha B, que é violência psicológica. E aí eu pergunto a vocês, a natureza jurídica da alienação é abuso moral e violência psicológica. A lei já deu. Agora, por que é violência psicológica? O que é o ato de violência? É você roubar da criança o que ela tem de mais importante, que é a liberdade, é a dignidade. É ela poder ser criança, ser tirada desse conflito dos pais e ser livre. O que a alienação faz é isso, ela rouba a liberdade de amar, liberdade das crianças escolher os afetos, poder gostar da madrasta, poder gostar do padrasto, poder gostar da avó da madrasta, da avó do padrasto, poder gostar dessas outras pessoas, que não sejam só o pai e a mãe biológicos. Então, isso é importante, que a criança mantenha essa liberdade. Terceiro, o ato de alienação parental é diferente de ambiente hostil. Quando a gente fala em ato de alienação parental, eu quero dizer para vocês, porque ficou tão banalizado essa fala alienação parental, que hoje todo mundo bota em todos os processos, alienação, alienação, alienação. Gente, não é alienação. Eu espero que todos os psicólogos entendam que alienação parental, quando é um fenômeno de alienação parental, isso é grave. Alienação parental é aquela vontade de que o outro não exista mais na vida do filho. E aí vou dizer como psicóloga clínica, não há problemas que você tenha se separado e queira que o outro morra. Isso é importante que você queira, você tem que querer, você tem que se permitir ter raiva, que o outro morra. Pode querer, porque a gente quer mesmo. E precisamos de botar em palavras isso. Eu queria que meu ex-marido morresse. Eu queria que a minha ex-mulher morresse. E não há nada de mal, nada de errado em falar isso, desejar isso, sonhar com isso. Só há algo de mal quando você passa a colocar em prática esse seu desejo. Esse seu desejo, você vai ter que ir para terapia. Ele é simbólico e você tem que falar disso todo dia. Pode ser que dure uma vida inteira, porque o luto do divórcio não tem tempo para acabar. Agora, não pode pegar a sua vontade de matar o outro e matar o filho.
porque é isso que a alienação parental faz. A raiva, a vingança, a vontade de que o ex morra, acaba que você mata o próprio filho, você envenena o seu próprio filho. E é isso que não vale. Então, o que eu quero dizer é que ambiente hostil é diferente de alienação parental. Ambiente hostil é aquilo que a gente vive. É uma crítica, é falar mal um pouco da sogra, falar mal um pouco da cunhada, criticar, dizer que os defeitos são do pai. Eu falo lá em casa, todos os defeitos, tenho 2 filhos, meu filho tem 20 e minha filha 17. E eu falo assim, olha só, todos os defeitos são do seu pai e da sua avó. Todas as coisas boas são minhas. Mãe, não acredito que você... Acredite sim, pode acreditar, essa sou eu falando, e é verdade. E falo. Isso é ambiente hostil, isso faz parte da vida. A gente não é família margarina, a gente é gente como outra pessoa qualquer. Eu estou aqui, psicóloga, no lugar de suposto saber, mas na minha casa eu sou mãe. Eu tenho todo o direito de ter raiva das pessoas, de criticar e do que for. Isso não é alienação parental, gente. As pessoas escrevem alienação parental como se fosse uma coisa qualquer, e não é. O que nós estamos falando que seja ato de alienação parental é essa cegueira, é essa vontade de vingança, é essa sede de vingança e de acabar envenenando o filho. Isso é alienação parental. E a gente tem que ver isso no caso concreto. Entenderam? É só no caso concreto. A gente vai analisar se, de fato, aquilo é um ato que está abusivo, que está aviltante, que está retirando da criança a liberdade para amar. E é no caso concreto que a gente vai avaliar. Daí a importância da equipe técnica, volto a dizer. Item 4, avaliação psicológica não é depoimento especial. Em algum momento desses movimentos de revogação, várias às vezes, contestações de advogado vem dizendo que o laudo tem que ouvir a criança, que o juiz tem que ouvir, porque tem um depoimento especial, e faz uma miscelânea só. Eu percebo que o depoimento especial ainda é uma realidade hoje. Nós temos 10 salas no tribunal, mas ainda há muito desconhecimento sobre isso, que foi trazido pela Lei 3.431. No Tribunal do Rio, nós temos salas desde 2012, nós já fazemos essa prática, essa técnica de escuta desde 2012, mas tem diferença. Lá no depoimento, que é aquela salinha lá em cima, onde a gente conversa com a criança, que é aqui no 9º andar do prédio principal, o depoimento visa esclarecer um fato que tenha acontecido pontual dentro de um processo. Então, ele fala de qualquer situação de violência contra a criança, o juiz pode ouvir na sala do depoimento. Qual é a finalidade do depoimento? Retirar a criança da sala de audiências tradicionais, do constrangimento de estar diante do juiz e da outra parte que, eventualmente, tenha cometido o ato abusivo contra ela, e fazer essa prova numa sala reservada com um profissional capacitado, sendo que juiz, promotor, advogados e partes estão vendo tudo o que se passa durante a entrevista com a criança. Essa prova é sobre um ato, um fato específico. Exemplo, no caso desse menino que diz ter sido chutado, poderia ser que a juíza quisesse ouvir sobre esse fato específico, em havendo o processo que se discute lá, a modificação de cláusula, tem um processo em curso, mas ela poderia ouvir sobre o fato que o menino trouxe agora novo, que é: o meu pai me bateu na minha perna. Então, sobre esse fato, ela preferiu ouvir a audiência tradicional, mas ela poderia ter preferido ouvir na sala do depoimento. Agora, isso é diferente, e são provas que se complementam da avaliação psicológica que a gente faz na nossa sala, está ali embaixo. Porque lá na nossa sala, a gente tem liberdade e a gente não quer falar sobre um fato específico, a gente fala sobre um monte de coisas. Quem cuida da criança, quem leva para o colégio, como é a rotina e como é que é a vida. A gente tem mais um pouco de autonomia técnica para definir qual é o método a ser utilizado, e conversamos com todas as pessoas. Eu vou mostrar para vocês como é que é importante essa coisa assim, da equipe em parceria com o juiz e a nossa sala. Aqui no Fórum da Capital, a nossa sala fica no mesmo corredor dos juízos de família. Atendemos recente um caso de um pai em que teve o seguinte: foi para a audiência, pai e mãe fizeram um acordo de audiência de convivência da criança no play da casa residência com a mãe, guarda unilateral materna e convivência com o pai no play da casa da mãe. E a justificativa dada pela mãe para que a convivência fosse no play é que o pai tinha autismo. O pai da criança tinha 30 e poucos anos e ele tinha um autismo leve. E isso, em tese, até prova
em juízo, que a prova seria feita a posteriori, o pai ofereceria risco para o filho, que tinha 5 anos de idade. Então, fizeram acordo de audiência e foram para o cumprimento. E aí, professor Rolf, eu quero dizer que esse modelo que o senhor trouxe da Espanha, do acompanhamento paulatino e paralelo às decisões judiciais, nós fazemos aqui no Rio. Precisamos escrever sobre isso, né? Porque isso é uma prática nossa aqui do Núcleo de Psicologia, estão aqui os meus colegas Kátia, Célia, Letícia. Nós fazemos isso aqui, já é uma praxe nossa de muitos anos. Os juízes dão uma decisão, né, doutora Regina, doutora Vera e doutor André, que estão aqui. Os juízes dão uma decisão, enviam para o setor de psicologia e não dão uma decisão definitiva, não sentenciam, não põem fim ao processo. E aí nós vamos avaliar aquela convivência, se aquela convivência está adequada, se a criança está adaptada, se está indo bem, como é que está voltando, sempre visando um aumento gradativo, uma ampliação, visando a ampliação, mas nem sempre isso é possível de início. E a gente vai informando, a gente vai avaliando e vendo como a criança vai reagindo. Esse processo veio para a psicologia para a gente acompanhar o desdobramento do convívio. Um mês depois, a família compareceu lá na nossa sala e os avós paternos, que eram desse pai que tem autismo, eram os pais dele, eu ouvi os avós, eles falaram, doutora, está horrível essa convivência. Nosso filho está sendo humilhado. O fato dele ter autismo está sendo tratado como um bicho. A convivência é no play da casa da mãe, só que essa convivência, na verdade, não é um play, é uma garagem. E aí eles me mostraram o vídeo de celular. Eu falei, vocês têm algum vídeo, alguma foto para eu ver? Aí eles me mostraram o vídeo aonde gravaram poucos minutos da criança deitadinha no chão, assim, numa toalhinha que a avó levou, botou um lanchinho e tal. Um monte de carros, uma garagem escura, um lugar completamente escuro, aquele barulho de pi, 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 o portão abrindo e saindo, os carros entrando. Só tinha luz na garagem quando algum carro acendia o farol. Ao mesmo tempo, tinha, assim, no fundo, cacos de vidro, coisas quebradas, e, coincidentemente, na hora que a avó fez um dos vídeos, passou um rato. Saiu do esgoto, subiu a parede. Aí eu fiquei apavorada. O menino tinha 5 anos de idade. Eu olhei de novo, aí eu chamei a mãe. Eu falei, a senhora se importa de deixar o celular aqui? Ela falou, não. Aí eu chamei a mãe, pedi para a avó sair, chamei a mãe, que estava lá fora. Falei, olha, como é que está sendo a convivência do seu filho lá? Está ótima. Está maravilhosa, meu filho fica ótimo. Ah, tudo bem. Eu falei, como é que é isso? Eu desço, fico com ele lá um pouco, mas os avós ficam, depois eles batem na minha porta e entregam ele. Eu falei, mas aonde que está sendo essa convivência? No play da minha casa. Eu falei, como é que é o play da casa da senhora? Descreve para mim. Ela, um play. É igual a todos os play. Eu falei, mas pode descrever esse play? Tem parquinho, tem um brinquedo, tem uma árvore. O seu filho brinca com o quê? Ela falou, a senhora tem play em casa? Eu falei, tá bom, então vamos lá. Me explica aqui uma coisa, eu vou mostrar uma foto para a senhora, porque a avó paterna, a meu pedido, fez vídeo do local onde o seu filho vai ver o pai dele. Eu queria que a senhora me dissesse se isso aqui é a sua casa. É. Eu falei, isso aqui é o quê? Um play. Olha o perverso. Isso é perversão. O perverso sabe que tem lei, mas ele nega a lei, ele distorce, ele mente, é mentira patológica. Ele insistiu que é play. Eu falei, isso é play? Ela falou, Eu falei, mas tem carros aqui dentro. Ela, tudo bem. Eu falei, e tem também caco de vidro. Tudo bem. Tem um rato passando. Tudo bem. E tem a porta abrindo e fechando, e os carros entrando e saindo, ela. Mas os avós não estão lá para tomar conta? Aí eu peguei imediatamente o celular e me deu tanta indignação daquela mãe, porque ela sabia que não era play, e ela não queria admitir que não era play, que era garagem. Aí eu falei, bom, agora o juiz vai ter que ver como garagem, porque se vê como play, eu também estou perdida. Aí eu peguei o celular, né? Eu peguei o celular, falei, senhora, dá licencinha um minutinho, que eu vou ali falar com o juiz rapidamente e já volto. Já era assim uma sexta-feira, já estavam todos lá, e era o dia dos avós irem no final de semana, porque eu fiquei com vontade, gente. Aqui eu vou falar assim, um momento, depoimento, desabafo. Tem momentos que a gente fica tão agoniado durante o atendimento que tem vontade de pegar a criança e levar para casa. Várias vezes já me aconteceu isso. Eu fico pensando que eu tenho 2 cachorros, eu fico pensando que eu tenho assim outras coisas, que eu tenho lápis de cor. Falei, gente, podia tanto ter um lugar, um terceiro neutro que levasse para passar o final de semana e a criança voltasse assim,
mais restaurada, não sei. Mas não dá, e aí é um lugar de angústia. Por isso que a gente faz análise, corre na praia, a gente tem uma vida pessoal para poder suportar essa angústia, né? E eu peguei o celular, fui falar com o juiz. Aí eu falei, olha só, por favor. Eu posso falar com a doutora André? Eu falei, doutora André, eu preciso de falar urgente. Entra, pode entrar. Eu falei, doutora André, dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é um celular de uma avó que eu estou atendendo, a família está lá na minha sala. Eu queria saber o que o senhor acha que é isso daqui, que eles fizeram um acordo provisório de audiência para um menino ir ver o pai na casa da mãe. E aonde está acontecendo as visitas é esse lugar aqui. O que é isso aqui? A ele. Uma garagem? Eu falei, olha, aí mostrei, aí começamos a ver o rato, o caco de vidro, cheio de coisa, cheio de mofo e tudo. Lugar completamente insalubre. Completamente insalubre. Como que aquela mulher teve coragem de botar o filho naquele espaço? Sabe? É porque ela não estava vendo aquilo, ela só queria se vingar. E tinha por detrás uma discussão de partilha de bens, obviamente, e uma outra de violência doméstica, obviamente. Então, assim, voltamos lá e organizamos. Então, ele deu uma decisão, faz uma informação. Eu fiz uma informação que eu acabei de atender, tinha visto aquilo tudo, contei tudo. Nessa hora a gente é rápido, né? A gente demora 5 horas para fazer um laudo, mas essas, assim, quando está na pressão, o juiz tem que ir embora, a gente também, e meia hora sai um laudo. Fiz o laudo, ele já deu a decisão, ele já saiu na porta, já intimou a família, já os advogados estavam presentes, já intimou todo mundo a partir de agora, 4 horas da tarde de sexta-feira, já vai ser diferente. Os encontros vão se dar na residência dos avós paternos, podendo eles passear com a criança, comparecendo à psicóloga do juízo quinzenalmente por 2 meses e, ao final, novo laudo. Não vou falar de alienação. Aí eu falei, o senhor pode advertir ela, assim, verbalmente, de alienação parental? Porque eu não sei ainda se é, não. Mas, se for, eu sou favorável que haja advertência, porque eu vejo que isso dá limites. A família, quando é advertida logo no início, a alienação não cresce. E aí ele advertiu. Eu, por hora, não vou falar de alienação, não estou nem avaliando isso. Mas daqui a 2 meses vamos ver como vocês se comportam. Olha que pedagógico, olha que terapêutico, olha que importante o limite que o judiciário deu para essa família, para essa mãe, para esses avós também, para todos. E a principal figura nisso tudo que importava era aquela criança, era aquele menino de 5 anos. O processo retornou, a gente fez laudo, espero que estejam hoje felizes e contentes na casa dos avós e na casa da mãe, porque aquela garagem não era play. Né? A gente precisa, então, de intervir rapidamente para que possa parar desde ali aquela perversão. E, fechando ali, o número 6, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que eu escrevi sobre isso num artigo publicado pelo IBDFAM. Quem tiver interesse depois, a gente pode passar. O nome do artigo é Escuta de Criança e Prova da Verdade Judicial. O ato de alienação parental tem como efeito o vício de declaração. O que é isso? O vício de declaração é quando a criança manifesta uma coisa que ela não quer manifestar. Ela fala diferente da vontade dela real. A vontade real daquele menino, que segundo ele foi chutado pelo pai, depois ele disse que levou o tombo no futebol, ele contou a verdade, ele confessou, mas, inicialmente, ele estava viciado na vontade dele de declarar que levou o tombo do futebol, porque ele estava sob pressão psicológica. Ele estava sob intensa pressão psicológica, coação moral. O ato de alienação parental, ele se equipara a uma coação moral. Se a gente for pensar em termos do direito, quais são os defeitos do negócio jurídico, né, que fazem gerar uma invalidade daquilo? Erro, dolo e coação, o que mais, professor? São 4, né? Simulação, enfim. Esqueci essas aulas. Coação, lesão. Fraude contra credores, tem outro. Isso. E simulação. Isso. Então, está lá na parte de defeito de negócio jurídico a coação, como sendo um dos defeitos do negócio jurídico, que gera como resultado a invalidade. Ou seja, eu escrevi defendendo, e é o que eu acredito, que é o que analogamente acontece como efeito do ato de alienação, é o vício de declaração, porque o ato de alienação, ele é coação, ele é espécie de coação. E é uma coação moral, a criança é coagida moralmente, muitas vezes nem é deliberadamente, nem é verbalmente, a mãe nem pede para que minta, mas a criança mente.
porque ela tem um dever de casa, ela tem uma pressão que está sobre ela. E daí ela mente, muitas vezes ela faz o ato, quer dizer, ela reverbera o que já fizeram com ela, o próprio ato de alienação que ela já sofreu. Tá? Número 7, o ato de alienação gera falsas memórias. O slide seguinte, para a gente fechar, vou mostrar para vocês o que são as falsas memórias. Memórias de fatos que aconteceram, mas não talvez da forma como a criança está contando. Então, a criança se lembra, muitas vezes, você começa a conversar com a criança não tem uma memória de um fato que aconteceu. Ela fala, meu pai botou a mão no meu bumbum. Passa para aquele slide, Lelê, da planilha. Sabe da planilha, do mito? Meu pai deu banho e doeu. Não, o seguinte, que tem aquela planilha. Meu pai deu banho e doeu. Esse aí, ó. Esse aí. Caso concreto, o pai dava bitoca na menina, bitoca é aquele beijinho estalo, tá? Fazia o ato de higiene e ele dava banho na filha. Então, a menina chegava com essa fala, meu pai me botou a mão no meu bumbum, meu pai me deu um beijo na boca. O pai fazia fotos e filmes da filha com vestido. O pai comprava roupas novas para a filha, nos finais de semana que ela ia para a casa dele, e ele fazia a menina desfilar e tirava fotos dela desfilando. O que chegou anos depois, fruto de um processo de alienação parental, como crença dessa menina, é que o pai dava beijo de língua, o pai abusou sexualmente e o pai era voyeur. Quando eu fui conversar com o pai, ele dizia, eu dava beijo na boca? Sim. O senhor botava a mão na bepeca na bunda da sua filha? Sim. O senhor fazia filmes da sua filha desfilando para o senhor? Ele, sim. Ele me mostrou os filmes, ele na casa da mãe dele, fazendo o filme, a menina desfilando, e a garota, joga beijo para a vovó, tá linda, olha o laço combinando com o vestido, olha que linda, toda faceira. Esse era o pai voyeur, que a menina se lembrava. Em relação ao abuso sexual, ele falava, mesmo eu casado, eu fazia higiene íntima, mas, no entanto, ela lembrava disso como sendo uma coisa libidinosa, né, de lascívia. E o beijo de língua, ele dava bitoca. E a mãe da menina, estranhamente, até agora, quando a menina, agora ela tem 21, mas até quando eu atendi 11 anos, a mãe dava bitoca também. Aí, um dia, no despedido lá do encontro na porta do fórum, eu vi a mãe dando bitoca na filha. Vai, filha, vai com a psicóloga, que vai dar tudo certo. Deu uma bitoca. Aí eu falei para ela, quando eu entrei assim, isso que a sua mãe fez, vocês fazem sempre? Ela, uma bitoca. Aí eu falei, então o pai me falou que ele dava bitoca, a mãe também dá bitoca. Mas por que o da mãe é bitoca e do pai é beijo na língua? Naquela família, dar bitocas era uma coisa natural e, estranhamente, virou beijo na língua. Fruto de um processo de alienação parental. A mãe acusou esse pai de abuso sexual, o pai foi inocentado na vara criminal, o processo retornou para a gente poder fazer o acompanhamento, a retomada da convivência, porque o pai entrou na vara de família pedindo a convivência com essa menina, e hoje eles têm guarda compartilhada, a menina tem 21 anos, ela se encontra com um pai escondido da mãe, até hoje. O pai manda foto, dizendo assim, doutora, aqui é onde eu estou com a minha filha, porque já virou um pai desses amigos, eu acompanhei essa família durante quase 8 anos, e daí ele fala, aqui, olha, eu com a minha filha, mas ela não pode contar para a mãe, até hoje, com 21 anos, que ela vai encontrar com o pai. O pai pega ela na faculdade, sai para almoçar, passeiam, conversam, são muito amigos, mas ela até hoje não consegue contar para a mãe. É isso que a alienação faz. Né? A criança se sente desleal, a criança se sente péssima, porque esse vínculo patológico que ela faz é um vínculo de lealdade e de lealdade absoluta. Se ela ferir isso, ela acha que a mãe não vai suportar ou ela não vai suportar. Ou, se é feito pelo pai, a alienação, ela acha que o pai não vai suportar. E a gente agora está abrindo mão dessa infância. Passa tão rápido e com essas brigas todas, tem criança que passa a vida aqui no tribunal, né, com os pais aqui dentro. Essa infância está sendo roubada. Né? Então, é isso. É só para a gente dizer que a gente tem que tentar humanizar a nossa prática, ajudar essas famílias e tratar isso não como um mal a ser combatido, como uma questão que é nossa, que é humana, e que a gente precisa, sim, dessa troca e de união para que a gente possa pensar em caminhos, em alternativas, em intervenções que sejam eficazes. Tá? Muito obrigada. Um beijo.